seja Deus, louvado seja o Senhor, amém. Agradecer a Deus pela vida e compaixão que Ele tem me dado e saudar a você que está aí me acompanhando, que Deus abençoe-te abundantemente, amém. Nós queremos ouvir a mensagem de Deus, esteja conectado. A você que é novo, se inscreva aí e ative o sininho para das próximas vezes ver alguns outros vídeos que pôs aqui, vai ser lançado, amém. Vamos direto na palavra do Senhor que é escrita no livro de Provérbios, capítulo 16, seu verso 6, diz assim: pela misericórdia e a verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos a perceber na leitura bíblica, Salomão descreve uma coisa muito interessante. Salomão, filho de Davi, ele escreve este texto bíblico para a igreja do Senhor. Ele diz que pela misericórdia e a verdade os pecados são perdoados. Então logo nós podemos entender que pois existe alguém que é verdadeiro. Jesus ele tem dito: eu sou o caminho e a verdade. Ninguém pode chegar diante do Pai senão por mim. Então logo nós podemos entender uma coisa interessante. Jesus ele descreve no João 8:32: conhecereis a verdade pode libertar você. Então logo nós podemos entender que o nosso Mestre Jesus, ele chama a todos, ele tem dito: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então logo nós podemos entender uma coisa importante. Ele chama você para conhecer a verdade, e a própria verdade pode aliviar você deste pecado, deste fardo que pode estar assolando a sua vida diariamente. Não existe coisas que Deus não possa perdoar você. Só basta você reconhecer e se humilhar, se prostrar diante dele, e ele vai fazer grandes coisas na sua vida, e coisas belas irão acontecer na sua vida. Enquanto você viver com este orgulho, enquanto você viver com este pecado, nem tampouco as mãos de Deus chegará diante da sua vida. É necessário você chegar diante dele, se humilhar, se prostrar, falar: Senhor, eis-me aqui e transforme a minha vida. Então é necessário nós chegarmos diante de Deus diariamente, reconhecermos que somente Ele é Deus que nós temos de adorar diariamente. Então enquanto você viver com este pecado vai te arrastar para o inferno. A Bíblia diz que todos os pecadores entrarão no lago do fogo. Então não permita isso para você. Enquanto a verdade bate as portas no fundo do seu coração, permita que esta própria verdade entre na sua vida e cause mudança e transformação. Deus ele quer mudar você totalmente. Só basta você permitir e deixar que ele transforme você dentro e por fora, os pés, a cabeça. Então ele quer transformar totalmente a sua vida. Então permita que ele entre na sua vida e cause mudança, assim como Davi ele tem dito: Senhor, eu permiti que a sua palavra entre no meu coração para que não possa cair no erro. Então logo nós podemos entender e perceber que Salomão ele descreve mais uma coisa importante: aquele que pois anda no temor do Senhor, nem tampouco há de cair no pecado. Então logo nós podemos entender que todos aqueles que temem a Deus vivo, praticamente eles não vão querer pecar. Por quê? Porque eles sabem que Deus ele mata, Deus ele destrói, Deus ele faz mudar coisas. Então nós temos um Deus que pois ele está te vendo, está te contemplando diariamente. Nós temos um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Então Deus onipotente, nós entenderemos que Deus ele tem todo o poder. Ele pode destruir você e formar uma outra pessoa. Então entenda e perceba, enquanto você permitir que este pecado esteja na sua vida, praticamente este pecado vai te matar pouco a pouco. Então entenda e perceba, Deus está chamando a você para viver uma nova história, uma nova vida. Então volte ao primeiro amor e siga a escritura bíblica e siga os mandamentos de Deus e viva para Deus e menos para você, em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo e da pregação, se inscreva no canal e ative o sininho, e também compartilhe e deixe o seu comentário, o que você gostaria de ouvir nas próximas vezes. Deixe o seu comentário em nome de Jesus. Deus quer mudar a sua história. Permita que Ele entre na sua vida, amém? Não seja como Mandioca. Mandioca é um crente que tem duas identidades. Por fora é castanho e por dentro é branco. Enquanto cenoura é um crente que tem uma identidade. Por fora é o mesmo com aquilo que está por dentro. Amém? Deus abençoe você. Fique na paz.